Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador aí em casa. Estamos mais uma vez cá, na sua casa também, para a gente lhe cumprimentar com saudação da paz, desejar um bom trabalho na sua casa, na sua vida cotidiana. Mais uma vez, estamos aqui com uma rúbrica de conhecimento. Rúbrica esta que da vez passada falamos da rapariga, a educação da rapariga, a educação em geral. Desta vez, a nossa convidada traz mesmo um tema que é crucial, que é o professor. O professor que é a coifa de todo o incremento de educação, não é? Que é peça-chave, porque sem um professor nós não temos um presidente, sem um professor não temos um ministro, sem um professor não temos um país que a gente almeja ter de uma forma civilizada. Então, desta vez nós vamos desejar à nossa convidada, a doutora professora Isménia, que está cá, desta vez ela para trazer esse tema aqui, a quem nós desejamos boas-vindas. Assalamu alaikum, muito boa tarde, senhora professora. Hoje nós queremos falar do professor em Moçambique. Boa tarde, telespectadores lá em casa. Boa tarde, Molana. Agradecer mais uma vez pelo convite para falar desse tema, também bastante importante para a sociedade. Falar do professor estamos a falar de uma peça-chave, né? De uma peça-chave. Para o desenvolvimento da sociedade, no entanto, é realmente um tema pertinente para poder... O que é ser professor em Moçambique? Bom, ser professor em Moçambique é um desafio, porque nós estamos a falar de um ser, não é? Que ele não trabalha sozinho. Para o seu trabalho ser eficaz, ser eficiente, ele precisa de muitos auxílios, né? Falo mais dos próprios alunos, precisam acompanhar a dinâmica do professor, né? Falo do pai, né? O encarregado de educação, falo da própria instituição, né? De ensino, falo dos meios em que a própria instituição disponibiliza para o professor para poder efetuar o seu trabalho. Então, ser um professor em Moçambique atualmente é um desafio enorme. Localização do setor do trabalho. Acontece muitos irmãos, muitos nossos docentes aqui estão nos distritos, zonas recônditas, onde até não havia de acesso. Ele, para chegar ao local de trabalho, tem que atravessar rios e mares. Estamos a falar, por exemplo, no nosso país, quando estamos a falar das ilhas de Cadamoio, em Angoche, estamos a falar ilhas de Ibo, em Pemba, estamos a falar reservas de Niassa, lá a população, e o professor tem que estar lá. Ele não tem condições. Estamos a falar por exemplo, na Zambésia, zonas do Guru, em Molevala, em Lioma, estamos a falar em Sofala, aliás, em Manica, no Baro e outros sítios. Esses sítios todos, o professor tem que estar lá, é o imperativo do país. Exatamente. E as condições não favorecem, nem que tenha carro, vai até o distrito. Mas para posto administrativo já é uma dor de cabeça. E este professor, quando chega lá, encontra uma sociedade não educada, uma sociedade que precisa de conhecimento, uma sociedade que o pai não tem nada a ver com a escola. Para ele, o diário é o cotidiano, ir a Machamba e o poder. Não está preocupado com a revolução acadêmica do país. Este professor, como deve funcionar lá? Bom, o professor, como eu havia dito, é um ser especial. É um ser especial por quê? Não por eu ser professora, mas pelo fato de perceber que o professor chega num local em que não há meio nenhum, né? Numa comunidade em que nunca tiveram a possibilidade de ter o aprendizado, mas ele chega lá e transforma aquela sociedade, transforma aquela comunidade. Então, por isso que eu digo que o professor é um ser muito, muito especial. Não é? Ele tem essa capacidade de transformar um meio em que estava habituado a uma certa forma de viver, uma certa forma de estar, mas ele, com a sua capacidade, ele chega lá e faz acontecer. Faz da escuridão trazer uma luz, Traz a luz. De um mato fazer uma cidade, Exatamente. porque é um engenheiro que vai fazer a cidade. Sim. Sem professor não tem como. Não tem como. Agora, há um certo desequilíbrio em Moçambique, não é? Desequilíbrio acadêmico, outras zonas mesmo, há muita ausência de conhecimento e por vezes, como estamos a ver, uma peça-chave sensível, muita gente atira pedra sobre ela. De quem será a responsabilidade? Porque o professor de hoje acaba sendo pai, acaba sendo encarregado, acaba sendo educador. E de quem cabe a responsabilidade? E nós sempre atiramos a pedra para o professor. Ok.
A responsabilidade não é direcionada a uma pessoa. É a responsabilidade do ensino, da aprendizagem, tanto do professor, como o aluno e até a comunidade. Ok. Não é? Porque ele, quer dizer, esta composição, né, ela faz com que a própria educação ou o próprio ensino seja eficiente. Porque deixar tudo nas mãos do professor apenas não está fazendo nada, porque o professor sem um aluno não é possível fazer alguma coisa. E o próprio aluno, para poder estar na sala de aulas e aprender, necessita que os pais consigam perceber a importância, né? Dá um certo acompanhamento. Exatamente, precisa ter aquele acompanhamento, fazer com que, primeiro, com que as crianças vão até a escola. Segundo, acompanhá-las, fazer com que elas permaneçam na escola. Então, há essa questão deve haver essa interação, tanto do professor, como do aluno, como também do próprio encarregado. Refiro à comunidade, onde está inserida a própria escola. Por exemplo, nós, embora nós estamos a falar do tema do encarregado, mas nós temos visto muitos pais, por causa do tempo em que nós estamos, está super ocupado, ele sai às 4, só volta às 20 horas, vai direto à cama, não tem comunicação com o seu filho e ele entrega ao professor. Eu já pus meu filho na escola e ele pensa que é tudo isso. E o professor tem que saber gestão disso, ter a gestão desse tipo de comportamento de alunos do bairro. E agora, nós dissemos, esses professores de agora, uma linguagem aí que anda aí popular, essa educação de hoje, mas a gente esquece de dizer esses pais de hoje. Será que o professor se sente magoado quando isso é atirado sobre ele? Em algum momento, eu até como professora não me sinto assim tão magoada, porque eu acho que é uma má percepção do que é que está a acontecer, porque se há um professor que dissemos ou dizem atualmente esse professor de hoje, temos que falar também esse pai de hoje, porque os pais de antigamente, os professores de antigamente tinham uma forma de pensar, davam um valor excessivo à educação, e diferente do que está a acontecer hoje. Então, não podemos só empurrar a responsabilidade para uma parte. Toda ela tem a responsabilidade. E nós não podemos falar apenas do professor sem tocar o pai. Pois. Não tem como, porque para estar lá o professor precisa do pai. É esse pai que manda o filho para poder aprender. Então, essa componente, uma deve estar interligada à outra. Há um recado que diz o pai, não, em outras palavras, o pai não deve relaxar. Não. Que está tudo feito de andar. Não. Ok. Agora, o que acha que deve se melhorar no serviço de professor? Bom, primeiro eu poderia falar que o próprio professor deveria melhorar no sentido de dar mais amor à criança, né? Dar mais amor. Não estou a dizer que o professor não dá amor ao aluno. Melhorar mas o amor. Melhorar, ter mais empatia, ter mais aproximação com o aluno, né? E eu acho que devíamos tentar melhorar no sentido de fazer com que o aluno ganhe gosto por estar na escola. Ganhe gosto de aprender. Não só ensinar a criança a reter, porque ensinar um aluno decora lá o que é ciências naturais é fácil. Ele decora, chega no teste, responde e tira 20 valores. Mas depois de uns dias, volta a perguntar o que é ciências naturais. Ele não conseguiu responder. Por quê? Porque teve a atenção de decorar, não é? Para poder ter uma nota agradável no teste e ir mostrar aos seus pais, também agradar o professor. Mas, na verdade, nós como professor temos que criar esse amor, criar condições de que o aluno passe a gostar, não é? De aprender. Por quê? O aluno, quando ele consegue ter amor por aprender, ele facilmente consegue interpretar as coisas. E interpretando as coisas, decorando, é muito mais fácil de reter quando ele interpreta. Sim. Ele olha um objeto, tem a capacidade de dizer que aquilo é uma mesa, não é? Tem 4 pernas, não é? E tem uma base. Ele leva para a vida toda. Não se vai esquecer que aquela mesa está nessas condições, não é? Pois. Mas se tu ensinas a criança a decorar que mesa, conceito de mesa é a ciência, acredito que a forma de percepção, a forma de entendimento do que é a mesa, por palavras próprias e por aquilo que a ciência já ensina, é diferente. Ele em palavras próprias, percebe melhor e sabe melhor e leva para a vida. Daqui a 2, 3, 5 anos, se formos a perguntar à criança o que é coisa X, ele conseguirá interpretar, conseguirá explicar. Então era mais por aí. E agora, este professor,
para melhorar seus serviços, como estamos a dizer aqui, existe alguma componente que pode-se fazer assim, além daquilo que ele já está sendo feito? Localizações da escola, condições, há alguma coisa que pode se melhorar que fazendo isso, ou o caráter também do professor conta? O caráter conta. Temos dito que mesmo que não haja meios, o próprio professor deve criar meios para que isso aconteça. Então, isso parte do próprio caráter, parte daquilo que o professor é. Se ele tem amor pela sua profissão, quer que a sua aula seja, os objetivos da sua aula sejam atingidos, ele vai criar todos os meios possíveis. Mas, porém, nós não podemos também ficar de braços cruzados, né? Pensar que como o professor tem a condição de criar meios para poder suprir as suas necessidades ou alcançar os seus objetivos, temos que ter em conta que a própria sociedade, o Ministério da Educação, deve criar condições para que o professor tenha meios de ensinar como deve ser. Será, podemos interpretar isso, que os interesses do professor, além da educação, tem interesse material, que isto lhe busca a vaidade, e a vaidade lhe tira a coifa, o objetivo pelo qual ele é feito professor? Não digo, está a referir vaidade pessoal. Sim. Não, isto está fora daquilo que é fora da questão. Fora de questão. O que eu me refiro quando falo de criar-se condições, estou a falar dos meios para a transmissão do conhecimento. Transmissão do conhecimento. Olha, nós na sala de aula devemos procurar associar o próprio conhecimento científico à realidade do aluno. Aquilo que ele vive, não é? Então, isto é necessário que a escola, por exemplo, crie mais materiais didáticos. Esses materiais didáticos vão proporcionar ao professor, né? Quer dizer, mediante a zona em que ela está inserida, não é? Porque podemos dizer que os conteúdos que o professor vai transmitir, por exemplo, cá na cidade, o mesmo conteúdo a transmitir numa localidade mais recôndita, vai ser diferente. É diferente. Apesar de que a ciência é a mesma, mas a forma de transmitir é diferente, porque tem que ir ao encontro com a realidade da própria criança. Senão nós só teremos a criar condições de haver, como é que se diz, a reprodução daquilo que está no livro. Mas o objetivo não é a reprodução. É fazer compreender a criança. Compreender a criança, né? Aquilo que ele está a aprender na sala de aula, ou a matéria que está naquele livro, como é que ele pode usar isso na sua comunidade, no seu dia a dia. É mais por aí. Meu caro telespectador, estamos aqui a fazer uma conversa muito forte com a nossa professora Ismênia, nos trazer aqui a source, o segredo, como termos um professor, o papel do professor na sociedade, não é? Acabou de dizer aqui que o professor tem um papel preponderante porque ele muda a sociedade, porque termos um país, quem quer ter um país bem desenvolvido, que aposta na educação, e nós estamos ainda fazendo esta pergunta, podes pôr aí, subscreva-se ao nosso canal e dê seus likes, comenta esta conversa, para que próximas vezes nós façamos chegar as perguntas à professora Ismênia na sua área, deve ter algum problema parecido, faz sua mensagem e a gente faz chegar, ela pode nos trazer muito bem as soluções, possíveis soluções. Senhora professora, sente que a educação em Moçambique está corrompida? Que pergunta difícil. Não está corrompida, não. Não está corrompida. Não está corrompida? Não. Corrompida em que sentido? Dizia eu corrompida em que aspecto? Quando se transcende os limites de educação, tropeça-se os regulamentos, há falta de respeito um com o outro, e há probabilidade dos pais ficarem desertados da educação, os professores desertados aos pais, não haver uma comunicação, cada um por si, Deus para todos, e quem quiser escreve, quem não quiser deixa. Não chamaria-se de corrupção e não estaria de corrompimento? A educação estaria corrompida nesse sentido que estás a referir? Sim. Bom, não diria que está corrompida, mas alguma coisa deve ser feita, né? Por quê? Porque, como eu havia dito há um tempo atrás, deve haver essa interação entre o professor e o aluno. Atualmente, o professor, posso dizer que ele tem pouca força em termos de autoridade sobre o aluno, porque nós víamos há uns tempos atrás, o professor quando dizia não, era não. Era chave. Quando ele dizia faça isso, tinha que fazer. Quer dizer, o professor tinha completa ação, completa autoridade na sala de aula. Nós vemos agora
as coisas mudaram um bocadinho, né? Mudaram um bocadinho que o professor tem algumas limitações, né? Há uma disparidade. Enquanto a criança está à procura dos seus direitos da escola, o professor cobra o dever e os pais, em vez de verem o dever da criança, vão buscar os direitos da criança. Por aí. Isto não é corrupção? Corrupção ou corrompimento? Ok, corrompimento. Ok. Não sei, podemos considerar como sendo algo, podemos considerar como corrompimento, por quê? Porque o próprio, como eu estava aqui a dizer, que o professor não tem aquela autoridade total como ele tinha antigamente. Agora tem algumas situações em que ele tem, não pode, não Tem está, limitações. tem limitações, não está completamente livre, né, nas suas ações. Tem coisas que o professor não pode fazer. Não é? Antigamente isso não acontecia. Não Então, deve fazer o professor. Exatamente. Não será, em alguns momentos, em algumas localidades, algumas províncias, o professor começa a ver o aluno como seu patrão? Não será por causa disso, porque há momentos que aparecem ali críticas sanzonais que dizem há momentos que o professor começa a ver o aluno como seu patrão. Quando é seu patrão, de certeza, alguma coisa o aluno dá, traz a comida, traz a roupa, dá ao professor. Então há um dito em inglês que diz: se tu queres dirigir alguém, dá de comer e você vai comandar bem. Então o aluno acaba sendo esperto, dá de comer ao professor e as ordens ficam sob o comando do aluno. Não será isso? Isso não pode acontecer. Se isso acontece, é de uma forma clandestina, mas formalmente isso não pode acontecer. O professor não é corrompido pelo aluno, porque o objetivo do professor não é de ganhar alguma coisa. É educar. O objetivo do professor é ensinar, educar. E o feito dele é perceber que aquilo que eu trago como bagagem, não é? A criança está a conseguir espelhar, está a conseguir demonstrar, não é? Então, dizer que o professor é corrompido porque recebe alguma coisa, são especulações, acredito eu. Não há provas disso. Não há provas de que isso acontece. Agora, qual é a razão que os alunos têm dificuldade de leitura? Comparativamente com no tempo de senhora professora, na altura quando criança, já com terceira, quarta classe, já conseguia fazer um texto, fazer um ditado. Mas hoje parece que há muita dificuldade de uma criança de quinta classe fazer um ditado ou uma redação. A que se deve? Essas questões, isso envolve muita questão, né? Antigamente, primeiro, vamos olhar para o rácio professor-aluno, do antigamente e do atual. É completamente diferente. O professor, antigamente, ele podia estar na sala de aulas com 20 alunos, 25 alunos. Faça uma comparação do mesmo professor numa sala com 20 alunos, 25 alunos, e de um professor numa sala com 75 alunos. Qual é a capacidade assim de apreciação das matérias, não é? Eu acredito que ali nós não podemos esperar o mesmo resultado. Estaríamos a ser egoístas com o professor. Estaríamos a ser, até posso dizer, maus com o professor. Porque ele está a dar duas turmas em simultâneo aqui. Sim. Aqui 25 alunos, aqui com 75 alunos. Mas estou a falar da carga. Yeah. O rácio aluno-professor conta muito. Porque nós não podemos cobrar muito, né? Não que deixemos também as coisas assim, porque as turmas estão super lotadas, né? Mas acredito eu que se procurássemos tentar racionalizar essa questão do rácio aluno-professor, poderia ajudar muito. Porque o professor numa sala em que tem 30 alunos, ele consegue dar conta. E dar bem. Sim, numa sala em que o professor está a dar a primeira classe, veja só que a primeira classe são bebês, são crianças, você tem que dar amor àquelas crianças. Então, ao ensinar, não é? Pegar a mão, ensinar como desenhar o A e tudo mais, numa turma de 75 alunos, tendo em conta o tempo letivo em que o professor tem na sala de aulas. É um problema, é um caos. Mas quais são as possíveis soluções, então, para o nosso professor melhorar aqui? Bom, o que eu estava a dizer, talvez a questão do tempo letivo na escola. Porque falarmos dos alunos, do rácio aluno-professor, podia ser um pouco complicado. Porque para resolver esse problema seria a construção de mais escolas. De mais escolas. Tendo mais escolas. Aumento de mais escolas. Exatamente. Mais salas de aulas. Na escola, mais salas de aulas, isso também poderia ajudar. Não faz a parte também de aumento de formação de mais professores para cada... Sim. Isto implica aumento do orçamento do Estado. Com certeza. Mas isso é fazível, é possível. Não é algo de outro mundo. Acredito eu que em algumas escolas
Até algumas direções, a comunidade ajuda. Um bloco, 2 blocos, temos visto isso. Para fazer o muro da escola, acabou fazendo algumas salas. Então, se haver essa vontade, tanto do Ministério da Educação como também da comunidade, isso pode ser possível. E falando nisso, do bloco, que é a conversa quase generalizada em Moçambique, para além do bloco também existe dinheiro do guarda, existe dinheiro de teste, de cópia, e o aluno tem que tirar, se não tira existe uma repreensão de notas baixas, ou o professor, isso é verdade? Isso não é verdade, isso é uma pura mentira. Dinheiro de guarda, isso acontece. Acontece por quê? Porque isto está a cargo do Conselho da Escola. É uma instituição que está acima da própria direção, não é? O Conselho de Escola é formado pela comunidade. A comunidade é que estipula que a escola precisa para além daquele guarda que o próprio Ministério concede a cada escola, de mais, para ter maior segurança para as próprias, porque são nossos filhos. Okay. Queremos maior atenção, maior cuidado com os nossos filhos. Não? A própria comunidade cria condições ou chega a um consenso que podemos tirar 50 meticais ou 100 meticais, depende do que podem tirar, para poder se pagar o salário do guarda. Isso não está ligado ao Não Ministério. está sendo mal entendido aos pais e acusando o nosso professor que não, aquele 50 vai para onde? Vai para Não. Isso são coisas que chegam em algum momento a denegrir a imagem do próprio professor. Ele está fora, está muito, muito distante dessa situação. E é pesado isso, porque há muita gente que diz agora, por exemplo, acaba vendo o aluno como ATM, bastar não ter alguma coisa em casa, então ele inventa um teste aí, tem que ter cópia, e essas cópias, ao fim e ao cabo, o professor vem e escreve no quadro. O aluno já pagou 10 meticais, mas o texto está no quadro. E isto aí não acaba fazendo perceber o aluno que eu é que alimento este professor, então eu não tenho que cumprir ordens dele. E o pai vem por cima porque ele que paga. Não será isso? Bom, eu não posso responder essa questão porque ainda não vi isso acontecer. Ok, são falácias. Sim, então eu não posso aqui dizer se é verdade ou não. Agora, o que é que diríamos aos nossos colegas? Taitela, doutora, a senhora professora diz ali, aos nossos irmãos que estão lá no fundo, lá, no distrito lá, como professor, como resgatar esse valor que acabamos de ouvir desde o princípio, que o professor atual não é o professor antigo, havia um certo respeito antigamente. Como é que podemos fazer nós como professor para resgatar aqueles valores que sempre nossos colegas tiveram a outra hora? Bom, nós como professores, para procurar resgatar aqueles valores que os nossos professores anteriores vinham trazendo, que com o andar do tempo acabou se perdendo, infelizmente. Bom, o professor deve dar o seu máximo, deve dar o mais de si, né? Mostrar que, na verdade, ele está aí para acompanhar a criança, para ensinar a criança, para moldar a criança, então, que é uma chave fundamental para o desenvolvimento desse país, parte do professor. Então, precisa haver maior participação do próprio professor, maior amor, maior interação dele com as crianças e da parte dos pais, que eles valorizem o professor. Porque se o professor não existir, nós não teremos doutores, não teremos diretores, não teremos presidentes, não teremos médicos, não teremos enfermeiros. Então, é preciso que nós procuremos, como encarregados, procuremos valorizar o professor. Não podemos marginalizá-lo, como está a acontecer. Aliás, atualmente. O país também já conseguiu arranjar até o dia do professor em Moçambique. Isso significa que essa é uma forma de valorizar o nosso professor. Isso já vinha desde muito, não é algo atual. Não, sim, então, tá aí, meu caro telespectador, um recado da nossa professora Ismênia. O professor tem que levar um recado e dar acompanhamento absoluto a essas crianças e também as crianças, os encarregados, saibam valorizar o professor, porque sem o professor nós temos já um país comprometido com muitas situações de alfabetização. O alfabetismo vai crescendo, enquanto o professor presente, nós teremos a diminuição do alfabetismo em Moçambique, que Deus facilita aos irmãos todos aí em casa, que compreendam o valor do professor, saibam valorizar o professor, deixem de atirar pedras ao professor, mas criem soluções para o professor. Não atrapalhe o professor, mas sim selecione ou crie soluções, seja uma peça de contribuição para melhoramento da qualidade do nosso professor. Até lá, até o próximo programa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.